Olá, boa tarde, meus queridos internautas do programa Instituto Semente da Vida. Estamos aqui ao vivo de novo com mais um programa e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre relacionamento, tá? Então nós estamos novamente aqui, eu, Leandro Reck, quem é esse cara feio? Ricardo Reis. E mais. Então, e nós vamos falar um pouco hoje sobre relacionamento, vários tipos de relacionamento, né? Como que as pessoas se relacionam, o que impedem essas pessoas de se relacionar, e nós vamos ir aprofundando no tema no decorrer desse programa, tá? Você que quer estar acompanhando, interagindo com a gente, porque é ao vivo, entra agora mesmo no Facebook, digita lá na busca Instituto Semente da Vida, curte a nossa fanpage e começa a enviar as perguntas pra gente, tá? Só entrar, Instituto Semente da Vida, na fanpage do Facebook. E dá uma curtidinha e começa a enviar as perguntas sobre relacionamento. Os mais diversos tipos de se relacionar com as pessoas, certo? Então vamos lá. O que nós vamos falar aí sobre relacionamento, Ricardo? Relacionamentos. Bom, pessoal, é o seguinte. Normalmente as pessoas costumam dizer, aquela pessoa é difícil, eu digo coisas e os outros não entendem. Então de cara vai um tapa com muito carinho. Quando você diz algo para alguém, não existe esse negócio de a pessoa não entende. É você que ainda não descobriu a melhor maneira de se comunicar com aquela pessoa. Porque pode reparar, alguém conversa com aquela pessoa e alguém se entende com aquela pessoa. Quando eu percebo que a limitação está em mim, eu começo a crescer. Então, relacionamento, não existe relacionamento difícil. A dificuldade está em mim. Isso é muito importante. Fica aqui a primeira dica do nosso encontro. Eu não entendi, Ricardo. Você pode falar de novo? Sim, para o Fábio eu vou explicar de uma outra forma. Inclusive eu vou pedir um tempinho para explicar, porque eu preciso estudar tudo sobre o assunto dele, sobre fisiognomonia, não é isso? Isso. E aí, usando os argumentos que ele utiliza, vai ficar muito mais fácil para que ele entenda. E é assim mesmo, se ele não entender alguma coisa, fui eu quem não soube explicar para ele. Dessa forma, percebam que eu procuro crescer, procuro melhorar o meu eu para conseguir influenciá-lo. Muitas vezes o preço é alto. Muitas vezes a gente fala, será que eu vou precisar fazer tudo isso para convencer, me relacionar melhor? Sim, muitas vezes o preço é alto, mas é você que vai decidir se vale a pena ou não. No nosso caso aqui, se o preço for alto, vale a pena, porque é uma pessoa maravilhosa e está aqui no meu coração. Bom, legal. Então, de acordo com os conceitos ancestrais, né, que baseiam lá a bioconexão, a sincronicidade, o que eu entendo como relacionamento? Primeiro, para a gente ter um bom relacionamento, seja lá com pessoas, seja lá com o nosso ambiente, seja com animais, seja com tudo, porque a vida em si, ela é relacionamento o tempo todo. Não é isso? Nós nos relacionamos com tudo. Só que para eu me relacionar bem, o que eu preciso, primeiro de tudo? Primeiro, eu preciso estar em paz. Em paz com quem? Em paz comigo mesmo. Como que eu vou me relacionar com alguém se dentro da minha mente existe uma guerra, existe uma batalha, existem várias crenças que vêm entrando na minha cabeça desde o meu nascimento, né? Ou seja, o relacionamento ele está muito relacionado com a linha de tempo. O que é a linha de tempo? O passado, o futuro e o presente. Por quê? Porque as informações que eu tenho que vêm lá do passado é que influenciam como eu me relaciono com as outras pessoas. Por quê? Porque gera expectativas. E a partir do momento que um relacionamento tem expectativas, esse relacionamento já pode iniciar com frustrações. O que você está falando é tão importante que enquanto você falava eu tive até uma lembrança. Outro dia eu encontrei com uma pessoa, você me disse, isso tem a ver mesmo, você é internauta também. Outro dia eu encontrei com uma pessoa e de cara eu não gostei muito dessa pessoa. Eu não entendi o que estava acontecendo. Aí parando para refletir um pouquinho, era um detalhe. Um detalhe fazia toda a diferença. Essa pessoa apenas se parecia com uma outra pessoa que eu conhecia anos atrás. Que essa sim tinha um comportamento inadequado. Mas eu acho que tem tudo a ver com o que o Leandro está falando. Ou seja, eu estava tendo uma sensação relacionada a uma informação do passado que existia na minha mente. E muitas vezes a gente cai nessa armadilha. A gente tem sensações, na verdade, reais, mas por circunstâncias falsas. Eu acabo não gostando de alguém
sem que essa pessoa... e muitas vezes essa pessoa é fantástica, é uma pessoa que vai me fazer bem, é uma pessoa agradável. Então nós devemos estar nos observando, como o Leandro mencionou, tem um comportamento interpessoal, eu e o Leandro, por exemplo, e o intrapessoal, que na minha opinião é até mais importante. Para eu estar bem com o próximo, eu preciso estar bem comigo. Dessa forma eu acabo passando informações também. É uma troca. Concorda, Leandro? Perfeito. Porque se eu não estou bem comigo mesmo, de acordo com... Olha só, olha como o relacionamento ele é interessante, né? Nós podemos ter um relacionamento familiar que está próximo, um relacionamento de amigos que estão aqui, nós três. Tudo isso está relacionado também com um relacionamento a longa distância. Olha os relacionamentos das nações. Toda aquela crença que você traz, que você foi influenciado, toda aquela educação que vem de família, que vem da escola, que vem da religião, ela vai moldando as suas verdades, as minhas verdades. E a partir do momento que eu olho uma pessoa e ela não se veste como eu fui educado a me vestir, ou a religião dela é diferente da minha verdade de religião, a cultura dela, a cultura musical, hein? Olha só, é diferente da minha cultura musical. Eu, por exemplo, odeio funk. Então, às vezes, uma primeira impressão de uma pessoa, só por escutar, você já se fecha para não se relacionar. Faz um julgamento. Né? Isso, o pré-julgamento. Em cima do quê? Então, olha só como que as nossas crenças, a nossa educação, molda a nossa primeira impressão de como se relacionar com as pessoas. Às vezes, você já cria um bloqueio em cima de uma determinada atitude, de uma determinada música, de uma determinada roupa, de várias coisas, né? E aí entra em cima da cultura de cada povo, né? E a gente só tem uma primeira chance de causar uma primeira boa impressão. Então, a gente precisa saber bem o contexto que a gente está inserido, se a gente for para algum lugar novo, se a gente for, não sei, como a gente faz muita palestra, né? Dependendo do local que a gente vai, a gente tem que se comportar de maneiras diferentes, que é para poder criar uma boa primeira impressão. Exatamente. Né? A gente, por exemplo, tem internautas hoje assistindo a gente que não viram programa semana passada. Né? Então a gente realmente só tem uma primeira chance de causar uma boa impressão. E se o internauta gostar da gente, ele vai espalhar. Na semana que vem a gente vai ter mais pessoas assistindo o nosso trabalho. Não, perfeito. É isso aí que o Fábio falou, até é importante, porque eu viajei bastante, principalmente para países do Oriente Médio, né? E a cultura ela é totalmente diferente da nossa cultura aqui. E eu sempre fui bem recebido, visto de uma outra maneira, por quê? Exatamente pelo respeito à cultura. E principalmente, né, uma coisa até que eu aprendi com o Ricardo, e eu já vi que eu acabava usando inconscientemente. Entrar na cultura da pessoa, mostrar o seu interesse pela cultura do outro, né? E esse mostrar o interesse pela cultura do outro num outro país, nossa, eles já olham você totalmente diferente. A abertura, né? É completamente diferente. É outra, exatamente. Exatamente. Dependendo da pergunta que você faz, você dispara a estima da outra pessoa. Isso é muito mágico. Tem até uma outra dica, vocês podem utilizar. Quando você tiver com dificuldade, agora você percebe que a limitação está em você. Mas imagina o seguinte, você está com dificuldade em se relacionar com alguém, porque por algum motivo aquilo te incomoda, mas você quer se relacionar com a pessoa, faça o seguinte, você procure na pessoa, na maneira dela ser, no que ela estiver usando, muitas vezes um relógio, você encontra algo que você goste, 1% do que existe na pessoa. E você pega esse 1%, você transforma em 1000%. Por exemplo, vamos supor, apenas fazer de conta, o Leandro é um irmão para mim, misturei tudo agora. O Leandro é um irmão para mim. Então vamos supor que por algum motivo eu tenho algum bloqueio. Mas eu encontro esse símbolo aqui, me chamou a atenção e realmente eu gostei desse símbolo. É uma ótima estratégia. Eu modifico o meu estado emocional, eu bato o olho nesse símbolo e me interesso e faço uma pergunta para ele. Interessante, Leandro, onde você adquiriu isso? O que isso significa para você? Se for possível comprar um ou receber um, eu quero também, eu achei elegante, fiquei curioso com o significado. Pronto, abre-se um mundo mágico, onde com uma pergunta que eu faço em algo
que parece pequeno, dispara várias sensações no interior do Leandro e ele se sente bem. Dessa forma, ele se sentindo bem, quem causou esse primeiro passo, esse primeiro impacto? Eu vou conhecê-lo melhor e descobrir que ele não é nada daquilo do que eu estava pensando. Então, pequenas alavancas movem grandes estruturas. Pequenos detalhes fazem grande diferença. E no final das contas, o ser humano, a base do ser humano, veja se vocês concordam com isso, são as sensações, as emoções. Quanto mais você dispara a estima de alguém, mais essa pessoa não vê a hora de retribuir, justamente para que você dispare novamente a estima dela. É uma troca. Isso é relacionamento. Tudo na vida é relacionamento. As melhores coisas acontecem dentro de relacionamento. Vocês concordam com isso? Sim, com certeza. Inclusive, ele está falando de um símbolo. O símbolo, ele falou, parece um pequeno detalhe, mas se a pessoa está usando aquilo, para ela é um grande detalhe. Né? E como ele falou, por mostrar interesse no que ela gosta, uma mensagem subliminar inconsciente já abre todas as defesas. Né? Exatamente, então, exatamente. Aliás, eu ainda não sei, ele pode me falar agora, depois, o que for melhor, mas eu vou descobrir. Eu estou louco para descobrir o que é esse símbolo. Então, já que ele pergunta tanto, eu vou falar o que sempre todo mundo pergunta, né? Você vê? Olha, agora ele já me cativou, agora eu preciso falar o que é o símbolo. Então, isso aqui é um Faravahar. O Faravahar é um símbolo do zoroastrianismo, né, dos zoroastros. Então, o que significa? Principalmente, falar o bem, pensar o bem e fazer o bem. Então, eu uso isso aqui porque todos os dias isso me lembra que eu tenho que falar, fazer e pensar o bem o tempo todo. E olha só, o relacionamento está no quê? Pensar, se a sua cabeça está pensando bem, está em paz, você está criando bons relacionamentos, porque você está em paz consigo mesmo. Se você está falando bem para a pessoa, está fazendo coisas boas para as pessoas e está pensando coisas boas, você está gerando um relacionamento positivo. Né? Inclusive, se é possível completar, ele já disse praticamente tudo, segundo a neurolinguística, e acredito que vocês concordam com isso, quando nós pensamos positivo, é uma imagem agradável, ela libera para o seu corpo substâncias, não importa o nome, substâncias que vão fazer bem para o seu corpo, consequentemente vão trazer resultados. Concorda com isso, Fábio? Concordo. Assim como, dependendo do local que você chega, de acordo com as suas crenças, você bate o olho e você pode se sentir mal. Ah, certo. Né? Então, como a gente está falando até agora, tudo é relacionamento. O que a gente precisa tomar cuidado é no pré-julgamento que a gente tem com relação às coisas e aos locais que a gente frequenta. Né? Nem tudo é tão positivo, nem tudo é tão negativo. Agora, tudo depende também do nosso ponto de vista. Okay. Foi o que o Leandro falou. Uma vez que você pensa no bem, uma vez que o teu foco está no positivo, não tem como as coisas darem errado. Exatamente. Agora, o que gera, olha só, o que gera os pontos negativos, como o Fábio acabou de falar, né? Você chega num local e percebe e se sente mal. Sente uma energia negativa. O que gera essa energia negativa para você, essa sensação? Né? Perfeito. As crenças. Por isso que se relacionar, aos poucos você vai entender onde eu quero chegar. Mas por enquanto, o relacionamento hoje das pessoas que ainda não despertaram, né, está baseado na linha de tempo. E isso não existe. Então, um relacionamento baseado no passado, você não consegue se relacionar. O relacionamento só existe quando não tem expectativa. Você tem que viver realmente o momento presente. Quando você gera preconceitos, né, então você se coloca numa situação que foi o que o... Ricardo Reis, trabalha com PNL. Ricardinho. Muito prazer. Prazer, Fábio. Prazer muito grande te conhecer. Foi o que o Ricardo falou no começo. Quando você gera um preconceito, você já chega com uma opinião formada, você pode não achar interessante aquilo que está acontecendo, aquela pessoa que está na sua frente, por conta de uma música, ou de uma roupa, ou até de um símbolo que ela esteja usando. Né? É o que você está falando. A gente precisa, além de não ter os preconceitos, a gente precisa ter uma mente aberta. Olha só, você me falou uma coisa e me veio um insight interessante, né? Nós vimos o aspecto positivo desse símbolo, né? Mas olha como, se a gente está ligado, nós estamos atentos e não no automático. Olha só que interessante. Eu viajei esses tempos para a África.
E aonde eu fui tinha muito muçulmano. E esse símbolo é um símbolo que, para alguns, acaba sendo agressivo. Por quê? Porque tem um conceito filosófico, até um conceito religioso antigo. Porque os árabes, quando invadiram a Pérsia, eles extinguiram essa filosofia, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu estava entrando, foi guardar o meu símbolo. Em respeito à opinião deles. Exatamente, Fantástico. em respeito e... Para que eles não criem pré-julgamentos com relação a você. Para que te conheçam, né? Realmente como você é, cheguem o mais próximo possível, sem esse pré-julgamento. Perfeito. É interessante. Então, nós temos que estar atentos no relacionamento. Então, às vezes, eu vejo muito na juventude essa rebeldia, né? Então, que acaba travando os relacionamentos porque estão tão revoltadinhos, né? Querendo mostrar aquela, como é que eu posso dizer? Estão querendo aparecer Aquela um imagem, pouco, né? Uma imagem que não é, entre aspas, aceita, querendo mostrar, não, eu sou assim e pronto. Mas, às vezes, você, para se relacionar em um serviço, conseguir um emprego, você tem que se adaptar às normas daquela empresa. E isso é se relacionar também. Sim, inclusive com adolescentes, se me permite, muita gente bate de frente com adolescentes, querendo que o adolescente entenda, volta aquilo que eu disse para vocês, o melhor é você se adaptar ao adolescente, você usar um pouquinho palavras parecidas com o adolescente, você acompanhar, você entender, no final das contas, o que ele está querendo, não o que ele está fazendo. Ele faz aquilo por qual motivo? Para ganhar o quê? Muitas vezes ganhar atenção. Se você for realmente inteligente, você vai deixar todos os pré-julgamentos de lado, vai dar atenção devida ao adolescente e você vai perceber como ele vai começar a te escutar para valer. Às vezes uma mamãe e um papai quer dizer algo para um filho, por exemplo, que adora videogame, experimente jogar videogame durante uma semana e depois começar a bater papo. Você vai ficar surpreso com os resultados. Concordam? Eu acho que a gente podia tomar uma aguinha agora e continuar essa conversa sobre adolescente no próximo bloco. O que você acha? Beleza. Então já acessem aí o nosso Facebook, entra na nossa fanpage Instituto Semente da Vida e começa a mandar as perguntas pra gente. Beleza? Já voltamos em um minutinho. Vai TV, a TV que vai pegar você. Vai TV, a TV que vai pegar você. Vai TV, a TV que vai pegar você.
Voltamos aí para mais um bloco do programa Instituto Semente da Vida. Então, lembrando, vem interagir com a gente, entra lá na nossa fanpage. A fanpage é só você digitar na busca Instituto Semente da Vida, tá? Que você já vai dar uma curtidinha lá e começa a enviar as perguntas, tá? Nós vamos falar, a gente tinha parado aonde? Em adolescentes, né? Como se relacionar. Olha que interessante, né? Você vê que tem os dois lados da moeda, né? Então existe a relação pai com o seu filho adolescente e a relação adolescente entrando no mundo mais trabalho, maduro, né? Comercial. Sim, o mundo mais maduro. Então, vamos dizer, o pai e a mãe realmente têm que saber como se comunicar com esse adolescente. Mas o adolescente também tem que saber se comunicar no ambiente de trabalho, né? Sim, então, muito importante, muito importante. É uma troca. Alguém, eu costumo dizer que o mais inteligente vai dar o primeiro passo. Vamos supor que eu sou um adolescente. E normalmente eu sou adolescente mesmo, tá? Eu me esforço aqui para ser adulto. E o Leandro como adulto, então eu sou adolescente, ele é um adulto. Difícil. Ele quer me influenciar. Como ele é mais inteligente que eu, ele tem mais sabedoria, experiência, ele vai dar o primeiro passo e descobrir uma maneira de despertar em mim o interesse, para que eu retribua dessa forma e comece essa troca. Mas sim, o adolescente, eu enxergo dessa forma, ele deve dar atenção, aprender com os mais velhos, mas muitos estão com dificuldades. Eles não são malvados, eles não são maldosos. Eles têm uma intenção boa, mas um comportamento inadequado. Agora, como despertar essa sensação no adolescente e chamar a atenção dele para que ele queira retribuir, isso é um desafio, não é algo tão fácil, é um desafio. Então, o adulto, que no caso é o Leandro, é extremamente inteligente e sensível, ele vai perceber os pontos fortes, como eu mencionei, de um videogame, ou de um cinema, uma partida de futebol, ele vai se adaptar à situação. Automaticamente eu vou ter mais interesse em escutá-lo do que outra pessoa que não me proporcionou aquela sensação agradável. E é isso, tá? Basicamente relacionamento com adolescentes. Alguém vai ter que dar o primeiro passo. Muitas vezes a gente fica esperando o adolescente fazer algo que a gente quer. Será que nós não devemos também se adaptar? Um se adaptar ao outro, mas alguém vai dar o primeiro passo. A pergunta que você deu o seu primeiro passo? Pense nisso. A questão que eu vejo é o quê, né? Para a gente se relacionar, nós temos que aprender a ceder, né? E aprender a ceder é o quê? Entender que a minha verdade não é a verdadeira, né? O tempo todo. Então, o que para mim é certo, às vezes para o outro não é certo. Então, eu tenho que aprender a me comunicar, tenho que aprender a ceder, tenho que aprender a me comunicar com as pessoas de uma forma harmônica, né? Aceitando as crenças dessa pessoa, sem julgamentos, né? E aí vai. O maior problema do relacionamento é o quê? Sempre no início é aquela coisa linda e maravilhosa. E aos poucos você vai deixando aquelas informações que vieram lá de trás, aquelas, como nós falamos já no início, aquelas crenças, e te consumindo, e você passa a querer novamente ser o dono da verdade. E a partir do momento que só você quer se beneficiar, isso é inconsciente, às vezes não é consciente, porque essas imagens, essas informações, elas foram colocadas na sua mente durante toda a sua vida, né? Então é difícil de um dia para o outro eu eliminar todas essas minhas crenças, todas essas minhas verdades que foram colocadas para mim como verdades, né? E saber me ajustar ao outro. Então olha que interessante, eu vejo muito isso. Às vezes um casamento, quando a gente fala em relacionamento agora amoroso, né? Às vezes um casamento termina, sabe por quê? Porque o homem, ele tem vamos dar um exemplo, o homem ele tem a mania de, quando escova o dente, enrolar a pasta de dente bonitinho e guardar, e a mulher vai lá e enfia o dedo em tudo quanto é lugar e a pasta fica cheia de buraco. E normalmente é assim mesmo, né? Normalmente é assim mesmo que acontece. Outra coisa, a mulher tem muita mania de lavar a calcinha, às vezes deixar pendurada. E você foi educado numa família que não fazia isso. E aí você chega no banheiro, tá a calcinha. Isso eu estou falando, não é experiência de casa. Eu estou falando experiência de tratamento de pessoas que passaram
E você percebe, você vai aprofundando e percebe que é um detalhezinho, uma pasta de dente amassada, acabou com o relacionamento. E aí você vê como o relacionamento é superficial, né? Porque quando a gente tem um relacionamento mais profundo, não é uma calcinha pendurada lá no banheiro, ou não é uma pasta de dente que vai influenciar. Muitas vezes, acredito nisso, dentro de relacionamento, o que falta é diálogo. Né? Muitas vezes Perfeito. É possível, como aquela história, vocês sabem, aquela história de um casal que estava comemorando bodas de ouro, 50 anos de casado, e aí a senhora falou, amor, posso te fazer um pedido? Claro, 50 anos de casado, pode pedir o que você quiser. Apenas hoje, quando você cortar o pão francês, deixa eu comer a casca ao invés do miolo. Vejam que interessante, durante 50 anos ele cortou o pãozinho e deu para ela o miolo, porque ele achava interessante o miolo e ele ficava com a casca. Faltou diálogo. Comeram o que não gostava durante 50 longos anos. Faltou diálogo. Como o Leandro mencionou, o lance da calcinha ou pasta de dente, detalhes que incomodam, muitas vezes falta diálogo. Diálogo é a base para o relacionamento. Não tem como você perceber algo a não ser perguntando, isso é importante para você, isso não é importante para você, o que isso significa para você. Às vezes o camarada gosta de jogar futebol, como eu gosto de jogar futebol. As mulheres não entendem muito isso. Eu também não entendo quando as mulheres vão ao shopping e andam bastante olhando as promoções com a bolsa de lado, elas não dão seta, não tem luz de breque, elas simplesmente andam. Eu acho isso difícil. Eu fico me perguntando, o que ela ganha com isso? E as mulheres também ficam me perguntando, minha esposa, que graça tem futebol? Se você perguntar, o que você sente quando você faz isso? Nós fizemos isso e descobrimos que a gente sente prazer. Sente prazer em jogar futebol, sente prazer em andar no shopping. Ponto. Descobrimos algo chamado meta-objetivo. Objetivo jogar bola, o que eu ganho com isso? Meta-objetivo. Quando você descobre o meta-objetivo de outra pessoa, fica tudo mais fácil, você entende a pessoa, fica tudo melhor. E como eu quero criar um bom relacionamento com você, e agora eu sei que você gosta de futebol, eu sei que você gosta de futebol, o que você sente quando você está ali no meio de uma partida de futebol e consegue driblar alguém? Porque fazer gol é uma coisa muito complexa. Sim, sim. Né? Interessante essa pergunta, porque eu nunca parei para pensar nisso. Eu atendo pessoas, mas eu não me atendi em relação a isso. Mas o que eu sinto que eu ganho quando eu faço um drible, isso é muito comum, eu vou dizer para vocês, realmente acontece constantemente, mas eu me sinto realizado. Eu me sinto realizado. Olha que interessante. Porque o drible nada mais é do que você, de uma certa forma, enganar a outra pessoa, dar uma humilhadinha nela, né? Não tem nada de enganar, humilhar. Isso trabalha um pouquinho. Ó, de relacionamento vai sair briga, que eu não quero confusão com você. Eu me sinto, desculpa pessoal, tem que ser exemplo em relacionamento. Eu me sinto realizado, me sinto capacitado. Muitas vezes eu não consigo dar o drible, eu não me sinto realizado, mas eu procuro pensar de que maneira eu posso melhorar. Eu acho que assim é a vida, desde que seja algo saudável e não me provoque mais. Por favor. Não, é interessante. O drible, por exemplo, como ele falou, é uma meta que você está tentando ultrapassar, né? Então, quando você consegue ultrapassar, vencer essa meta, a barreira, o que ela vai trazer para você? Prazer. Né? Exatamente. Esse é o grande ponto do relacionamento. Quando a gente fala em prazer, o prazer não é só o prazer sexual, só o prazer carnal. É o prazer de viver, né? O prazer de saborear uma fruta, o prazer de estar junto conversando. E o prazer de uma certa forma, ele influencia todos os relacionamentos, porque eu não conheço ninguém feliz que fique chateando alguém. Exatamente. Né? Uma pessoa feliz, ela não faz mal para ninguém. Ela está bem, ela está feliz, ela não quer causar atritos. Né? Então o relacionamento tende a ser muito mais saudável quando todos estamos bem. Deixa eu ver se eu entendi, com licença. Está querendo dizer que se o meu vizinho ele está usando palavras ruins comigo, se ele está me provocando, no final das contas ele só faz isso porque ele está infeliz? Certeza. Nossa, isso é ótimo, porque eu vou olhar as pessoas de outra forma. Agora eu vou olhar as pessoas e perceber como ela está se comportando e vou saber logo como ela está, como está o estado emocional dela, se ela está feliz ou não.
Não preciso fazer nada, ela já está infeliz, eu não preciso retribuir, não preciso revidar. E você não precisa reforçar essa infelicidade dela. Exatamente. Na verdade, de repente, mudando de assunto e procurando alguma coisa que você falou no começo, que é alguma coisa que ela gosta, de repente você muda o estado de espírito dela e ela começa a ficar pelo menos um pouco mais alegre, o que modifica o dia inteiro dela. Então, interessante. Exatamente, porque olha só, tristeza, infelicidade, seja lá o que for, raiva, qualquer um desses sentimentos negativos ou emoções, quando é retribuída com raiva, isso, ou com tristeza, ou com qualquer outra sensação, sentimento negativo, eu estou fazendo o quê? Eu estou duplicando um sentimento negativo. Você está reforçando ele. Reforçando isso, eu estou gerando o quê? Caos. Mas aonde que está em caos? O caos volta lá atrás, está dentro da sua mente. Porque a partir do momento que eu entendo que aquele meu vizinho que está fazendo pirraça, está triste ou está com algum problema, eu entendo que ele está com algum problema e não que ele está me fazendo uma pirraça, entendi. Você mudou o foco de como ver a situação. Sim. E mudar o foco de como ver aquilo, né? Não querendo só... Você não leva para o pessoal, né? Aquilo não te afeta. O que leva o pessoal é o ego. Exatamente. Então, não deixando o ego te influenciar para levar para o pessoal e se puxa, ele está com algum problema. E você ignora, eu não transformei aquela raiva ao quadrado. Simplesmente harmonizou. Porque se não me ataca, ele vai cansar de tentar atacar. É muitas vezes uma colocação simples, ao invés de revidar, né? Todos nós já passamos por experiência assim. Ao invés de revidar para a pessoa em relação ao que ela está fazendo para você, uma pergunta que mude o estado emocional dela. Ou uma colocação, por exemplo, Fábio, eu te conheço, você é uma pessoa sensacional, você deve estar passando alguma situação delicada, você está com algum problema. Seja lá o que for, eu te entendo, eu estou do seu lado. O que você acha que vai acontecer nessa hora? Eu vou dar um abraço que você enorme tem de nele. modificar o estado emocional da pessoa. Eu não vou dizer isso para ele porque eu sei que vai me abraçar e me beijar. Isso é muito comum. É apenas um exemplo. Não, mas outra coisa que você pode fazer muito, o trânsito. Você vê muita gente irritada no trânsito. Né? Sim. Uma coisa interessante de se fazer quando você está no trânsito e você percebe que a pessoa do seu lado está irritada, por mais pequeno que possa ser, se você experimentar dar um sorriso para a pessoa que está ali do seu lado, poxa, pegar trânsito é um negócio complicado. Tem gente que perde mais de 2 horas. Eu já passei muito tempo no trânsito. A hora que você vê, olha para o lado, né? As pessoas hoje brigam com o celular. Então você está lá no trânsito, você só vê a outra pessoa, né? E brigando com o celular. Olha para ela, dá um sorriso, manda um beijinho. Não importa se é do mesmo sexo ou não, hoje ninguém liga. Você vai tirar aquela pessoa do padrão que ela está. Ela vai pelo menos um momento, ela vai parar, vai olhar e vai falar, nossa, o que está acontecendo? O que esse doido está me mandando um beijo? Que negócio é esse? E isso, você quebrou o padrão ali. Se ela estava brigando, mal-humorada, estressada, o que você fez? Você fez com que ela parasse um pouco e sentisse um prazer um pouco diferente. Sim. Né? Se você tiver dificuldade, aliás, é uma técnica que foi desenvolvida, muito poderosa, eu vou passar aqui porque você, internauta, merece. Se você tiver dificuldade em mandar beijo para a pessoa, dar tchau, porque muitas vezes nós temos uma certa timidez, né? Você pode, até de uma maneira agradável, retribuir, mas sem que a pessoa perceba que você está retribuindo, porque o relacionamento é com outra pessoa e primeiramente um relacionamento comigo mesmo. Então vamos supor, eu não vou fazer aqui o gesto porque é desagradável, mas vocês sabem que no trânsito muitas vezes as pessoas escolhem um dos dedos das mãos e aponta para você, e mostra aquele dedo desagradável, você sabe qual é. Você pode simplesmente sorrir para a pessoa e com um gesto fazer com que ela pare. Mas só você sabe que ela mostrou um dedo para você e você mostrou 5. Não precisa dizer para todo mundo. Isso muitas vezes você fica satisfeito, não tem brigas, você vai embora numa boa. Isso é um primeiro passo, experimente, funcione. Sorriso. Você tem um dedo, eu tenho 5. Mande 5, vários tamanhos, mande 5, mas na paz tranquila de Deus.
É muito poderosa, experimentem, ainda hoje. verdade. Bicicleta, moto, carro, experimentem. Mas só mostrem os 5, nunca faça assim. Ele vai entender como punho de aço, então muito cuidado. Bom, mas vamos lá, voltando a relacionamento, né? Ok. É muito comum, além que aí não deixa de ser um relacionamento, eu estou me relacionando no trânsito, né? Isso. Mas é muito comum a pessoa perguntar sobre relacionamento amoroso, né? E falar sobre, eu recebi esses dias foi uma mensagem até, sobre o que fazer quando o amor não é correspondido, né? Por que o meu amor não é correspondido, né? Então foi uma mensagem que mandaram até para falar no programa e eu estou guardando ela para falar mais para frente. Mas olha só que interessante, amor não correspondido. O que é um amor não correspondido? O que é isso? Por que eu amo e sinto que aquela pessoa não retribui ao meu amor? Você está gerando expectativa, né? Expectativa e será que eu estou amando? Boa pergunta. Boa pergunta. Fiquei pensativo agora. Né? Porque olha só, como eu sempre falo, né, o conceito de amor, né? O conceito de amor que nós aprendemos, que nós somos educados, que foi imposto pela igreja é o quê? Até que a morte o separe, né? E até que a morte o separe é o quê? Dá aquela sensação de posse. Isso é meu e nada mais me separa. A posse, o ciúme. E tudo isso não é amor. Isso é egoísmo e falta de amor próprio, porque você não precisa ter o amor da outra pessoa, tá? Você tem que ter amor por você mesmo. Quando quem ama liberta, né? Isso, porque quando você tem amor por você mesmo, como que está a sua mente? Está em paz. Eu já reparei que as pessoas gostam, você falando, eu estou aqui viajando, eu reparei que as pessoas gostam muito de estar próxima das pessoas felizes, bem-humoradas, bem-arrumadas. Interessante. Elas não precisam usar possessividade, ciúmes para cativar ninguém. Não é a cerca que segura o gado, é a grama verde. Então essa pessoa, ela chama atenção e as outras querem estar próximas. E você vê muito disso, por exemplo, no Facebook. Você não vê pessoas colocando desastres ou problemas. Isso eles procuram no jornal. Isso eles procuram nos meios de comunicação, né? Mas quando você se relaciona, quando você faz um post, você faz para os teus amigos, pensando nas pessoas que estão te vendo, né? E você não vai fazer um post de maneira negativa para influenciar negativamente aquelas pessoas, porque você quer aquele monte de joinha. Isso, você exatamente. quer atrair. Você quer atrair as pessoas. Já disso, hein? Nós vamos falar já, porque nós vamos para mais uma pausinha rápida e voltamos aí para falar um pouco mais sobre relacionamento. E não saiam não, manda já as mensagens aí para a gente estar respondendo. Vai TV, a TV que vai pegar você. Vai TV, a TV que vai pegar você. Vai TV, a TV que vai pegar você.
Voltamos aí com o programa Instituto Semente da Vida e hoje o tema é sobre relacionamento e nós paramos aqui falando sobre o relacionamento amoroso que acaba sendo baseado no ciúme, na posse, não é isso? Mas antes da gente continuar, entra lá no Facebook do Instituto Semente da Vida. É só digitar na lupinha lá, Instituto Semente da Vida. E manda as suas perguntas para a gente estar interagindo e respondendo para você. Tá? Quando a gente fala em ciúmes, em posse, isso é a base praticamente de 90% dos relacionamentos. Sim. Por quê? E ciúme e posse, isso é amor? Né? Foi aí que nós paramos. Não, isso não é amor. Posse e ciúme, né? Porque no Ocidente está muito acostumado o pessoal a falar o quê? Que o oposto do amor é o ódio, não é? Só que se o oposto do amor é o ódio, você nunca amou na sua vida. Porque amor é libertação, é libertar as pessoas, tá? Então, não é estar com esse olho de ódio e não saber se relacionar. Não. A questão é libertar, tá? Viver cada momento. E você aprisiona, sente ciúme e sente posse quando você está influenciado por essas informações do passado, não conseguindo viver o momento presente da melhor forma possível. Tá? É quase como se você fosse aquela criancinha que tem um bonequinho e é meu, você não vai pegar, é meu, é meu. Quando você ama, né, não importa se a pessoa saiu sozinha ou foi passear e você não pôde acompanhar. Porque hoje o mundo é mais dinâmico. Você trabalha, eu trabalho, minha esposa trabalha. Então, cada hora a gente está num lugar diferente. O tempo de relacionamento entre eu e ela acaba sendo menor porque às vezes eu chego em casa e ela não está. Às vezes ela chega em casa e eu não estou. Né? Então, se a gente for ficar preocupado por aonde ela foi, aonde ele foi, isso tudo você está segurando, aquela sensação de posse. E como eu disse, quem ama, liberta. Né? Você sabe que se a pessoa tem interesse em você, ela vai voltar. Perfeito. E olha só, a posse, o ciúme, o que alimenta isso? Onde está o sentimento negativo que alimenta isso? É a raiva, né? É o medo. É o medo. Né? O medo de perder, o medo porque aquilo é meu. E isso está muito ligado ao nosso ego. Por quê? Porque é meu. O importante é a minha felicidade e não a felicidade dele. Então o Ricardo quer jogar bola, mas não, eu quero meu marido perto de mim. Eu quero meu marido perto de mim por quê? Eu não quero dar para ele o momento dele de felicidade, sendo que eu posso ter outros momentos de felicidade se eu viver o momento presente. Né? Então isso é o que nós temos que estar percebendo. Mas eu não deixo ele jogar bola porque ele me faz feliz. Então eu quero ele do meu lado para que eu seja feliz. E isso é o ego. É o egoísmo. O egoísmo agindo, é só para mim a felicidade. Então nós temos que dar essa consciência para vocês, por quê? Porque a partir do momento que eu tenho consciência que essa posse, esse ciúme, ele é simplesmente um egoísmo meu, por quê? O importante é a minha felicidade, que se dane a do outro. Eu tenho uma expansão de consciência. Porque se eu amo, eu falo, puxa, isso é importante para ele. E vou aprender a lidar com essa consciência que eu adquiri no decorrer da minha vida. E posso viver até longo tempo, até a velhice, né? Juntos. Por quê? Um acaba respeitando o outro. Isso sim gera um laço de relacionamento. Exatamente. Relacionamento amoroso e relacionamento, seja lá, em qualquer tipo de relacionamento humano. Né? Veja bem, as pessoas reclamam muitas vezes, né, muitas pessoas, sobre insegurança, né, que é sinônimo de ciúmes praticamente, e elas não chegam à seguinte conclusão. Muito simples, aquele tempo que essas pessoas estão perdendo, reclamando, cobrando, elas poderiam estar investindo, tratando bem, dando atenção, escutando a outra pessoa. E sendo ouvido.
Né? E sendo ouvido também, porque Sendo ouvido. quando eu estou reclamando, a outra pessoa está me ouvindo e está criando aquela nuvenzinha em cima, com aquele monte de raiozinhos, porque não está gostando. Né? Quando a gente critica, ninguém gosta de ser Isso, criticado. exatamente. E outra questão interessante, pode até ser que incomode um pouco alguns, peço desculpa, mas tem um lance que outro momento a gente vai falar sobre isso, que é a projeção. Normalmente a gente enxerga no outro muito mais do que 50%, 60% do que realmente existe no outro. Eu enxergo, por exemplo, no Fábio e no Leandro, coisas que estão relacionadas mais ao meu respeito. Então, se eu sou muito ciumento, estou muito seguro em relação à minha esposa, por exemplo, é apenas um exemplo, não é o caso, isso significa que existe dentro de mim uma experiência relacionada ou à traição ou à enganação, algo que faça com que eu imagine o que a outra pessoa vai fazer. Pode ser apenas uma experiência da qual eu assisti, mas pode ser uma experiência da qual eu vivenciei. Por exemplo, se eu trair a minha esposa, eu vivo com isso na minha mente, eu fico escravo da minha própria mente. Eu vou passar por alguns momentos de ciúmes porque eu vou perceber como é possível executar tal ato. E não percebo que aquilo, na verdade, está vindo dentro de mim. É um detalhe pequeno, é um exemplo simples, do qual o Leandro conhece até mais a respeito, sobre essa experiência adquirida de cada um. Não é verdade? É que essa experiência, o que acontece? O programa passado nós falamos sobre medo, não foi isso? Sobre medo, exatamente. Então, olha só, o que gera o medo? O que gera a insegurança? É uma forma de pensamento. Então, a partir do momento que eu entendo que é um pensamento, né, eu estou criando uma fantasia, eu estou fantasiando a respeito do ciúme, eu estou fantasiando a respeito de um medo de uma coisa, eu estou fantasiando as mais diversas possibilidades. Sofrendo com algo que não existe. Que não existe, exatamente. Existe aonde? Dentro na da minha sua mente. E quando eu entendo isso, eu começo a ter um mecanismo para ter força de lutar contra isso. Como que eu vou lutar contra um medo que eu não sei como que esse medo foi gerado? Exatamente. Eu quero fazer um comentário. No comecinho do namoro, eu era extremamente ciumento. Hoje eu sou mais seguro. Mas eu era extremamente ciumento. E uma vez eu não aceitava ter a esposa tão bonita, tão maravilhosa, era demais para mim, eu fiquei inseguro. Falei, o que será que está acontecendo? Eu não estou com essa bola toda. Minha esposa é sensacional. E eu fui atrás da minha esposa num shopping, com ciúmes. Eu tinha certeza que eu ia encontrar ela com o Ricardão verdadeiro. Bonitão, Ricardão. Cheguei lá, por incrível que pareça, eu observei, ela estava comprando uma camiseta, um presente para mim. Aquilo foi uma lição. Eu percebi que eu estava sofrendo com a minha própria imaginação. Eu aprendi dessa forma, foi algo muito positivo. E olha que interessante, você falou uma palavra-chave, sofrendo com a minha própria imaginação. O que isso está gerando na pessoa? O que as suas fantasias estão gerando para você? Só para você. Doenças Sofrimento, né? físicas, emocionais e mentais, porque começa a gerar uma dor, né? Uma dor interna, uma dor que começa a somatizar no seu corpo. A imaginação desculpa, a imaginação é falsa, mas as sensações são reais. reais. Quimicamente. Porque Perfeito. o teu cérebro não sabe o que é real e o que não é real. Exatamente. Então aquilo que você pensa, aquilo que você está gerando dentro da tua mente, ele vai criar uma sensação. Né? E se for de tristeza, por exemplo, ele vai afetar, como a gente falou da outra vez, ele vai afetar o teu pulmão. Né? E vamos além, né? Porque aí, se a gente aprofundar no que é a tristeza, nós vamos cair de novo no doninho dela. Tanto o medo como o medo, ele alimenta a tristeza, tá? Mas a tristeza, ela é gerada pelo ego. Por quê? Eu fico triste porque eu quero só para mim. Egoísmo. Volta a mesma coisa do egoísmo, né? Então, quando nós vamos aprofundando e entendendo o poder disso aqui e como que a mente ela é controlada, né? Porque nós somos influenciados e o único de controlar a humanidade é através da mente. Então existe um controlador aí que botou um medo que é a raiz de tudo isso, do ciúme, da raiva, da tristeza e de todos os sentimentos ruins. Olha esse olho irado, verde, né? Que é a cor da ira, né? Então olha só o que alimenta isso, o medo. O medo de perder, às vezes, faz eu ficar irado, né?
O medo de várias coisas vai gerando ira. Sofrer por antecipação, né? Algo que Isso, não perfeito. existe. E essa ira vai machucando quem? Você pensa que está agredindo o outro, mas você está agredindo a si mesmo. Aí quando vê, está com câncer, está com problemas aí no corpo todo, perdendo a visão, vários problemas que vão somatizando em determinadas regiões de acordo com a sua forma pensamento. Agora, utilizando o que você disse, Leandro, presta atenção, amigo internauta. Utilizando essa conversa, se isso acontece para o lado negativo, você já sabe, já entendeu. A nossa mente não sabe distinguir o que é real e o que não é, quando você está imaginando. Você pode substituir os pensamentos, ao invés de pensar que está sendo enganado, está sendo traído, com medo de perder alguém, presta atenção nessa imagem e substitui. Quer saber se funciona? Experimente agora se lembrar de um relacionamento, pode ser o seu ou outro relacionamento, se lembrar de um momento bom, de um momento alegre, durante 30 segundos. Ou apenas imaginar esse relacionamento no fim do ano, uma viagem, algo acontecendo, algo agradável, durante 30 segundos. Você vai entender o que nós estamos dizendo. Você vai ter sensações reais que vêm da sua própria imaginação. Então, ao invés de ser um escravo da sua imaginação, coloca ela para trabalhar ao seu favor. Crie os seus pensamentos e seu corpo vai receber de uma maneira gratificante, saudável, vai contagiar o seu corpo inteiro por sensações que vão fazer bem, trazendo saúde. Perfeito. E olha só, isso que você colocou é importante, por quê? Como nós somos influenciados por todo esse aspecto negativo, o que nós estamos construindo para nós mesmos? Patologias, enfermidades, dificuldades, né? Quando você entender que a sua mente está criando isso, você pode inverter e programar o seu corpo, programar o seu DNA de uma outra maneira, tá? Uma maneira que vai gerar curas que você nem imagina. Eu tive na Rússia dando um seminário em 2010, se não me engano, e lá eu tive acesso a umas pesquisas do governo de regeneração celular, onde pessoas que perderam um braço que foi amputado, isso é científico, não está sendo da minha boca não, tá? Tudo pelo governo. O braço nasceu novamente como lagartixa. Olha. Como? Estimulando os aspectos da nossa mente que estão adormecidos. E a gente não tem acesso às pesquisas russas, né? Eles costumam deixar tudo ali entre eles. Alguma coisinha. Eu disse, eu tenho algumas. Isso. Só que você fala em japonês. Em japonês. É uma mistura, mas funciona, deu para entender. Então, olha só, o poder que está dentro da gente ele é ilimitado. Quem que está limitando? O seu medo. Então nós temos que mudar isso e falar num outro idioma. Também funciona. Porque eu acabei de dar uma informação subliminar para você agora, que você agora pode regenerar qualquer coisa só com a sua mente. Tira o medo, criança. Deixa os seus limites. Medo, ladrão de alegrias, né? Isso, e entenda que você é um ser ilimitado. Mas nós estamos no finzinho do programa e temos que divulgar nossos cursos, né, caramba? Senão vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Então, vamos lá. Você que quer se informar mais sobre os nossos cursos, tem lá o site bioconexão com x e sem acento.com.br, bioconexão.com.br. Tem o site do Ricardo também, com vários cursos aí de PNL. viapnl.com.br. E o Fábio Peloso aqui, não é o pelado não, é o Peloso mesmo. Qual que é o seu site aí, Da Fábio? sobrancelha peluda. É o leituraderosto.com.br que você está vendo aí na tela. Então, nós vamos ter vários cursos aí, cursos de expansão de consciência, cursos para que você aprenda a despertar a capacidade que está aí dentro adormecida, tá? Então, nós nos juntamos, nós temos um curso nosso aí, que como que é o nome desse curso mesmo? Você nem lembra mais. Lembro. As 3 etapas para o despertar. Isso. 3 etapas para o despertar. Porque então, eu usei uma técnica de memorização. Fábio bolou uma técnica de memorização mnemônica, fantástica. Que foram 3 tapas para ele acordar. Exatamente. Isso, aí você não esquece mais. Então, os 3... Não, os 3 patetas não. As 3 etapas
para o despertar. Isso, então esse curso nós vamos estar dando juntos, vai ser dia 25, é isso? Dia 25. Dia 25 de julho, das 9 às 17. Tá? Do mês 7, das 9 às 17, um curso sensacional para você expandir a consciência. Nós vamos estar passando vários detalhes para você realmente despertar, botar para fora todas essas capacidades que estão aí bloqueadas. Bloqueadas por quem? Pelo medo, que você nem percebe, porque ele vem de uma forma invisível, uma forma subliminar, e vai te bloqueando de despertar todos esses aspectos de cura, de tudo, né? As limpar limitações. a sua alma, né? Limpar o seu Isso, corpo e a limpar sua realmente, corpo, mente, espírito, alma, limpar tudo, tá? Imaginem, leitura corporal, bioconexão e programação neurolinguística. Tudo junto. É algo imperdível. Eu não conheço um curso que acompanha essas 3 etapas. E já falo, eu vou fazer. Eu vou estar lá também. Eu vou participar de qualquer jeito. Estou com ciúmes que eu gostaria de ser aluno, mas vou dar o curso junto com meus amigos aqui. Bom, então gostaria de agradecer a vocês por estarem acompanhando a gente toda terça-feira ao vivo, nesse programa Instituto Semente da Vida, e convido vocês aí para a próxima semana, às 14 horas, ao vivo novamente, com um tema que nós vamos definir ainda essa semana, e nós vamos postar no Facebook, tá? Então, convido vocês para a próxima semana acompanhar a gente aqui no programa Instituto Semente da Vida. Muito obrigado. Abração.